Olá, mestre Gerson Pérez aqui. Essa é a sessão pelo mundo dia 29 de dezembro de 2023. Nós temos 5 torneios em andamento. Começou o Mundial de Blitz. O rápido já foi. Agora é o Blitz. Rápido 3 dias, agora nós temos 2 dias de Blitz. Esse é o primeiro dia. E nós temos ele na versão Open e também do feminino. Então são 2 eventos no mesmo lugar. Uzbequistão. Hilton Cup, Groningen e Hastings completa aí esses 5 eventos extraordinários do xadrez mundial. E o que nós temos hoje aí para fazer o nosso estudo? As partidas de hoje, vou destacar a última rodada do Blitz. Deste primeiro dia, se enfrentaram a Bunina, grande mestra, joga sob bandeira da FIDE, é russa de nascimento, e a Bodnaruk. Bodnaruk ganhou, inclusive, o Mundial de Xadrez Rápido. Ela entra no Blitz aí como uma das favoritas, apesar do rating ali mais baixo, 2.340, é uma mestra internacional. Trouxe essa partida aqui para você porque ela é impecável. Jogadora de pretas não tem precisão, não tem erro, não tem capivarada, 97% de precisão, uma coisa fabulosa. E também a jogadora de brancas, mas lá na frente ela comete um erro grave e com isso compromete a partida. Mas também faz uma partida brilhante. É daquele tipo de partida que a gente gosta de ver. Um lado jogando bem e o outro lado também. Por isso que a partida fica interessante e eu trouxe aqui para você. Acabou de fazer F6. As pretas jogaram aí F6, onde esse peão lateral começa a bater num peão central. Centro fechado, você joga nas alas. Nós vamos acompanhar a partida desde o início, onde você vai ver pela coluna C, você vai ver que a Gunina começa a pressionar, começa a atacar ali na ala da dama. E depois ela vai também para a ala do rei. Então eu vou voltar para o início, ó. Tá aí o início da nossa partida. E4, C6, D4, D5. E aqui você tá numa encruzilhada. Ou você toma, né, que seria das trocas, ou avança e dá também para simplesmente defender. Cavalo D2, cavalo C3, até F3, variante de fantasia. Então é uma encruzilhada. Aqui foi feito o quê? Avanço. Sinaliza que o jogo não vai ter ali muita ação, muita pegada no meio do tabuleiro. Vai se dar nas alas. Veja como segue. C5, se o peão foi a E5, ó, se jogou aqui, eu também posso me dar a liberdade de jogar C5. Perdeu um tempo branco para jogar E5, as pretas também podem perder um tempo para fazer C5. Professor, isso aqui é único, dá para jogar outra coisa? Dá. Que é bastante comum também nas partidas, você encontrar o bispo F5, sai o bispo primeiro, depois joga E6, fica tipo uma francesa aqui com um tempo a menos, porque você vai jogar C6 e depois C5, só que o bispo sai. Aquele bispo problemático da francesa de C8, nós não vamos ter esse problema. Aí mandou C5, ó, atacou D4 a base, defendeu a base. Cavalo C6 atacou a base e não defendeu a base. Porque se jogasse o cavalo F3 agora, tem bispo G4. Aí A6, pode expandir a ala da dama, né? Pode, com B5, por exemplo, pode evitar alguma entrada de peça ali, um bispo B5 no futuro, uma manobra de cavalo, um cavalo A3, cavalo B5, enfim, jogada profilática típica aí dessas posições, cavalo F3 e quando saiu o cavalinho jogou bispo G4, lembrando que é uma partida de blitz, tá certo? Que é um mundial, são jogadoras muito fortes, mas é uma partida de blitz e mesmo assim ela é maravilhosa. Vamos lá, bispo G4, rocou, E6. Aposto que você jogaria também desse jeito aqui, né? É, professor, até aqui tudo simples, né? Não tem nada muito diferente aqui, apesar de serem jogadoras extraordinárias. Bispo E3, sustentando ali a base D4, tomou em D4, você toma D4, você toma D4, cavalo foi para
E7 porque de E7 ele pode ir para F5 atacando E3 ou mesmo D4. H3, bispo toma F3, bispo toma, isso facilita o quê? A pressão sobre D4. Ó, cavalo F5, cavalo C3. Olha, por exemplo, por que foi útil um cavalo A6? Não tem ali cavalo B5. Bispo E7 para poder rocar. Bispo G4, tá querendo tomar em F5, explodir a posição? Não deixa não. Cavalo toma, peão toma. Agora D4 não é um problema. Não é um problema porque tem a sustentação. E ativou a torre, por isso rocou. Só que tem problema em E3, que é o peão que está atrasado. Tanto é que você vai ver, ó, bispo E2, reagrupando, bispo G5, ó, atacou esse, dama D2, dama B6, conectou as torres, uma torre agora está olhando a outra, rei H1, evitou problema tático, e agora torre C8, adiar, torre C1, adiar, dama B4, se precisar agora a dama pode voltar, e também dá para fazer B5. A3, a dama volta, B4 e nesse momento o F6, que foi a posição que eu mostrei para você inicialmente. Então, o peão toma, torre toma, cavalo em A4. Olha que casa boa para ele aqui. Cavalo está ameaçando entrar em C5, tem dois bracinhos segurando. Torre de C8 em F, torre F2, torre F2, torre F2. Cavalo D3, a torre volta para F8, cavalo C5, e aí finalmente joga no centro. Então, jogou na ala da dama, buscou as rupturas e expansões ali. Foi para a ala do rei, buscou ruptura e atividade das peças ali. Agora vai estourar o centro, e aí não tem jeito mais, vai ficar difícil de segurar, especialmente porque vem uma jogada ali gravosa, uma jogada de gravidade alta, terrível. Errou o branco aqui. Então, o peão toma, dama toma, tá ameaçando o bispo E3, aí Podinaru que viu a possibilidade de um duplo, e assim ela fez. Cavalo D7, tomou em E3, tomou em D5, sai com o rei, tá caindo F8, mas tá caindo C1. Aqui que é o erro, desprotegeu a primeira fileira. Tanto é que vai perder a partida com outro erro grave. Por conta da primeira fileira. Era melhor ter jogado ali torre D1 e tá igualzinho o jogo. Torre D8, tirou do ataque. Aí jogou a dama em F7. Bispo F4. Cavalo F8. Bispo F4 está ameaçando, então, dama G3, dama H2. Mas veja, tirou a torre. Bom, a posição é muito difícil. Mas que seja, né? Aí, sei lá, um torre C3, se tomar em C3, dama F4, essa sequência que o computador dá. Uma posição totalmente perdida, mas blitz, né? Você luta. Agora esse aqui leva mate mesmo. Cavalo F8, bispo toma e dama aqui mate. Vamos passar para um outro tabuleiro, mas antes disso eu convido você para se inscrever no canal. Você já é inscrito? Não, professor, não sou inscrito. Leva 2 segundos. Tá aí debaixo do vídeo. Inscreva-se. E você já é inscrito? Eu sou. Então aperta o sininho. Tem o sininho aí de todos os vídeos, todas as publicações que eu fizer aqui no canal. O YouTube te avisa e você rapidinho vem aqui conferir a novidade. Ah, eu já sou inscrito e também já ativei o sininho. Então deixa um joinha que você sinaliza para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele espalha aí para a nossa comunidade do xadrez e mais pessoas vêm aqui para o nosso canal para ajudar a multiplicar esse jeito bacana da gente tratar aqui o xadrez diariamente, a gente fazer uma abordagem mais didática, mais pedagógica do xadrez, beleza? Vamos passar agora, então, para um outro tabuleiro. Você vai ver esse tabuleiro agora, onde eu vou tirar as peças. Vai, professor, mas como é que nós vamos estudar sem peça? Pois é, esse é o jeito diferente aqui que a gente estuda pelas partes. Entendendo as partes fica mais fácil você
aprendeu todo. Ó, esse tipo de posição, quando você tem um D4, você tem um E4, as pretas, por exemplo, fazem E6 e D5, aqui também é um desses caminhos que você tem 3 possibilidades. Agora, essa possibilidade do avanço, parecido então ao que a gente estudou na Caro-Kann, tem um problema com esse bispo, ó. Esse bispo não sai. O cavalo vai sair normalmente por C6, mas esse bispo não sai. Então, na francesa do avanço, o grande problema para as pretas é o que fazer com esse bispo. Legal. Tá, agora vamos fazer diferente. Posição de Caro-Kann, que a gente acabou de estudar. Gerou ali o avanço. Veja, o bispo está solto. O bispo pode vir aqui. Se o cavalinho estiver em F3, ele pode vir aqui. E depois você faz o E6. Agora tem diferença de um tempo, porque lá na francesa você já faz o C5 direto, para poder quebrar o centro e vai defender esse centro. Agora aqui você vai ter que fazer C6 e C5. Mas se o centro está fechado, a rapidez não é tão importante, e sim as manobras. Tudo o que é jogo aberto, você tem que ser muito rápido, porque as peças ficam muito ativas e tem muito choque entre si. Então tem que estar tudo desenvolvido, tem que estar tudo apto para atacar, para defender. Quando o centro está fechado, a abordagem é diferente, porque no centro, o que você vai fazer no centro? Nada. Está bloqueado. Um peão está ali batendo no outro. É um paredão, não passa. Então você vai ter que trabalhar onde? As bordas. É muito comum você ver o branco jogando F4 e F5 para poder gerar uma quebra aqui e com isso ele vai conseguir mais atividade para suas forças. Do mesmo jeito você vê as pretas jogando de cá, onde vai querer expandir isso aqui, né? Então, no caso, aqui seria assim, abre aqui, no caso o branco teria aberto, F4, F5, e as pretas de cá. Então, vamos ter peça nossa de cá também, gerando aqui os ataques. Então, coluna C pode abrir, coluna F pode abrir. Agora, essa coluna F, ela pode abrir não por iniciativa do branco, porque a coluna C vai ser iniciativa nossa abrir. Vai ser também por iniciativa das pretas. Então, depois que já tiver rocado, já tiver desenvolvido, você pode fazer esse lance aqui, F6. Então, como vai ter uma torre, aqui em F8, é possível você abrir. Se tomar, você toma de torre, por exemplo. Se tiver um cavalo aqui, pode tomar de cavalo. Agora, toda vez que dá esse tipo de posição, nós temos que ter uns cuidados, porque, por exemplo, tomou de torre. Vai ficar atrasado esse peão, numa coluna que está semi-aberta, e vai ficar um buraco aqui também, e 5 vai ficar sem proteção. Então, dá para fazer esse F6, mas tendo mais zelo, mais cuidado, e o natural, então, é você jogar na ala da dama, E4, C6, D4, D5, E5. Então, aqui, ó, é mais natural você jogar assim. E o branco, inclusive, a variante principal nem é o C3, o D toma C5, é mais habitual esse. E aí nós vamos tentar recuperar esse peão, então destrói a estrutura do branco, mas tem uma dificuldade aqui para as pretas para poder recuperar esse peão. Beleza? Então, toda vez que o centro estiver fechado, você vai trabalhar nas bordas, você vai trabalhar nas alas. Não esqueça de olhar na descrição desse vídeo, aí embaixo do vídeo, eu deixei para você 1761 jogos. Não é possível, professor, é muito jogo. Não, é sério, deixei. 1761 partidas foram disputadas nesse dia 29, porque teve Mundial de Blitz. É um monte de rodada do Open, do feminino e mais os outros 3 torneios. Então, você tem um linkzinho que você clica, você pode baixar o PGN, pode baixar até em PDF e também HTML para abrir aí no seu navegador, caso você queira imprimir, queira passar as partidas, e não
abrir diretamente, como é o mais comum, o mais popular, você abre num leitor de PGM, tá bom? Fica aí o convite, então, para você baixar o arquivo. Agora, para a gente fechar, para a gente finalizar e esse vídeo não ficar tão longo, eu vou passar para cá, ó, só para a gente poder fazer um resumo do que nós estudamos. Isso é importante, a minha formação é de pedagogo, e aí ali em sala de aula, né, eu já completo agora nesse ano de 2024, 35 anos lecionando xadrez. A única coisa que eu dei aula na vida foi de xadrez, e então a gente está muito habituado àquilo que dá certo, que não dá certo com os alunos. Então, uma coisa importante para a memorização, para você guardar os conteúdos, é você fazer um resumo. Depois que você estudou, o que foi que eu vi mesmo? Tem até a regra das 3 aprendizagens. Então, por exemplo, vou deixar aqui a regra das 3 aprendizagens. 3, professor? Ó, 3 aprendizagens. Tudo que você estudar, isso está lá no livro do Agard, a excelência de jogo posicional. Aprendizagem. Então, 3 aprendizagens. Como assim? Depois que você fizer um estudo, você tenta lembrar 3 coisas que você aprendeu ali e vai poder aplicar numa outra oportunidade. Numa outra partida, mesmo não sendo a mesma posição. Então, veja, hoje, o que a gente aprendeu aqui? Nossa, professor, nós aprendemos o detalhe do centro fechado. Centro fechado, você ditou uma regrinha para a gente. Centro fechado, o ataque é onde? Nas alas. Não adianta você tentar jogar no centro. Ele está fechado. Então, centro fechado, você ataca nas alas. O que mais que a gente aprendeu aqui? Que isso que a gente vai fazer nas alas não é exatamente qualquer ordem que a gente faz. Você viu que as pretas jogaram pela coluna, primeiro, ó, coluna C. Então, primeiro abriu a C e depois, o que nós tentamos aí depois? Coluna C e depois a F. Então, coluna C e F. Na C, pode posicionar ali uma torre, pressionar pontos da ala da dama, ali do adversário. E na F é mais para o lado ali do rei. E por que a gente conseguiu ganhar a partida, né? Olhando do ponto de vista aí da vencedora, como se a gente estivesse conduzindo ali com ela o jogo, ela ensinando a gente como jogar uma partida impecável. Primeira fileira, fraqueza, e foi um problema de tática. A fraqueza da primeira fileira. Chama retaguarda. Fraqueza da fileira. Foi a primeira fileira. Então, aqueles mates de gavetinha, de corredor, tudo por conta desse tipo aí de problema. Então, aqui ficam as 3 regrinhas voltadas à aprendizagem. Toda vez que você estudar alguma coisa, tenta voltar e pontuar pelo menos 3 coisas. Então, se você conseguir aplicar isso aqui que a gente viu depois ali nas suas partidas, mesmo não sendo a mesma posição, mas o conceito, como se fosse um fundamento ali que você replica, eu vou ficar feliz da vida. Professor, tá difícil estudar xadrez sozinho. Como é que eu faço para fazer ali uma mentoria com você? Na descrição, você tem já os pacotes, os planos de treinamento para aula individual, aula VIP. Então, aí mesmo na descrição, você pode checar o plano que você acha mais interessante, que vai combinar com você. Tá? E também você pode fazer até uma aula teste aqui, para ver qual plano que encaixa melhor. Se você tiver dúvida, tem o nosso WhatsApp aí. Então, aqui é 24 horas, o Clube Xadrez Online é online mesmo, 24 horas, 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. Ah, professor, mas eu gosto de estudar
quero até estudar pelo método 6 pilares aí, que é o método que você já ensinou mais de 18 mil alunos, mas eu quero estudar sozinho, por ele, mas sozinho. Então você tem duas possibilidades, através da Hotmart, com vídeos curtinhos, tá aí na descrição também, e através do Maestros, onde são vídeos longos. Então tem plano anual, tem plano até vitalício. Se tiver dúvida, manda uma mensagem aqui através do WhatsApp, que você tem aí na descrição e eu te explico, tá bom? Aí você passa a estudar, seja aí sozinho, com videoaulas, mais material de apoio, ou comigo aqui fazendo um direcionamento, fazendo ali um atendimento VIP para você melhorar o seu xadrez. Vamos em frente, rumo à excelência.